Paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo aqui nesse canal para a gente ensinar e também aprender a palavra do Senhor. A gente sabe que a Bíblia é a palavra do Senhor, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos fortalece, nos capacita e nos aproxima. A cada vez que lemos, ela nos aproxima do nosso Deus. Mas devemos tomar alguns cuidados ao ler a palavra do Senhor. É por isso que eu separei aqui três pontos bastante rápidos, bem explicados, que algumas pessoas erram ao ler a palavra do Senhor. 3 pontos que fazem as pessoas errar. 3 erros que fazem você entender a palavra do Senhor errado. 3 erros que fazem algumas pessoas entender a palavra do Senhor errado. Não que a palavra do Senhor ela lhe leve ao erro, mas esses 3 erros que levam algumas pessoas a entender a palavra do Senhor completamente errôneo. Então já fica aí nesse vídeo aí, tá certo? Se quiser, pega uma caneta, um papel também, para que você anote, que não esqueça do que foi dito aqui através desse vídeo, tá certo? E não esqueça também de se inscrever aí no nosso canal e deixar o seu amém. E o primeiro erro que faz com que pessoas entendam a palavra do Senhor de maneira totalmente errada é tirar o texto do contexto. Tirar o texto do contexto. E o que é tirar o texto do contexto? A palavra do Senhor está dizendo uma coisa ali naquele texto. Só que tem pessoas que lêem aquilo ali e levam para um âmbito totalmente diferente. A palavra está dizendo uma coisa ali. Elas leem aquilo ali, só que levam para um nível totalmente diferente do que a Bíblia está dizendo ali naquele momento. Observe, tem uma passagem no livro de Mateus que diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Só que essas demais coisas, o que são? O que são essas demais coisas? Tá nos versículos anteriores. O texto está ali, as pessoas estão questionando ali de alimento, de bebida, tá certo? A Bíblia diz que o próprio Jesus fala o quê? Uns falam o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, tá certo? Aí ele explica: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que vocês estão se queixando serão acrescentadas. São essas coisas: as comida, a bebida e o vestimento. Então, o primeiro erro que algumas pessoas cometem é tirar o texto do contexto, tá certo? Esse é um dos erros mais comuns. A pessoa que pega um versículo isolado e não observa o que vem antes ou depois do versículo. Você quer ler um versículo? Observe o que vem antes do versículo. E se tiver um versículo depois, leia também para você entender o versículo que você está lendo nesse momento. Tá certo? Tirar um texto do contexto é pretexto para pregar heresia. Quer ler o texto? Leia textos antes e, se tiver, leia textos depois. Aí você vai entender o que aquele texto ali está dizendo. Você vai entender o que aquele texto está dizendo. Tá certo? E essa é a primeira coisa que faz algumas pessoas errar quando lê a palavra do Senhor. É tirar texto do contexto. Tá certo? É tirar um texto do contexto. Essa é a primeira coisa. E eu observei também que não existe só isso. Existe também uma segunda coisa. Tá certo? E a segunda coisa é ignorar o contexto histórico e cultural. Tá certo? Tem pessoas que erram quando lê a Bíblia nesse ponto. Elas ignoram, tá certo, o contexto histórico e cultural. A Bíblia, entenda, a Bíblia foi escrita, tá certo, em outra época, cultura e língua totalmente diferente. Quando alguém ignora isso, pode interpretar de maneira errada, tá certo? Observe, algumas práticas ou expressões tinham significado específico
Algumas práticas da Bíblia e expressões tinham significado expressivo na cultura e época. Na cultura e época. Entendeu? Às vezes a gente quer pegar algumas coisas para aquela cultura. É para aquela cultura. É para aquela época. Entendeu? Agora, se você quer fazer para beneficiar a sua vida com Deus, se você quer guardar um dia, entendeu? Para você buscar a Deus. Você quer evitar de comer alguma coisa, entendeu? Porque você não gosta para sua saúde, tá certo? Faça isso. Mas entenda, o contexto histórico e cultural da Bíblia é totalmente diferente do nosso. É totalmente diferente do nosso. Algumas pessoas erram quando lê a Bíblia nisso aí, tá certo? Muitas pessoas dizem, a Bíblia, ela incentiva a escravidão. A Bíblia incentiva a venda de pessoas. Não, já existia a escravidão. Já existia a venda de pessoas antigamente. A Bíblia ela só traz algumas coisas, tá certo? Para que você não maltrate as pessoas. Só traz o direito do escravo, o direito da pessoa que foi comprada. Mas já existia antigamente. A escravidão já existia, a compra de escravos já existia antigamente. A Bíblia não está incentivando a isso aí, de maneira nenhuma. Paulo traz algumas coisas aí para os senhores saber tratar, entendeu? O escravo que já tinha comprado, mas a Bíblia não incita isso aí. Ela só traz textos ensinando as pessoas a tratar, a respeitar, a permitir que aquela pessoa que foi comprada por ele tenha o direito, mas a Bíblia não incentiva isso aí. Algumas pessoas, elas pegam isso, esquecem do contexto, tá certo? Cultural, histórico, a língua, esquece de tudo aquilo ali. E a gente precisa entender isso. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia é errada, não. Eu estou dizendo que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, elas erram nesse ponto. Elas erram nesse ponto. Então, o meu conselho é para vocês, quando lerem a palavra do Senhor, busque outros textos. Leia em Marcos, busque outros textos em Lucas, em Mateus, se tiver. Estude. Tente fazer uma pesquisa ali sobre aquela região, sobre aquele lugar. Entendeu? Assista um documentário, ouça um pregador que ministrou em cima também daquela palavra, para ele trazer, certamente ele vai trazer uma visão daquilo que ele estudou ali também. A gente precisa aprender com mais e mais. A própria Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento o povo é corrompido. O povo é corrompido. A gente precisa entender isso. Então, antes de eu falar a terceira e última coisa, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí e deixar a sua curtida e o seu comentário, tá certo? Então, a primeira coisa que faz algumas pessoas errar quando lê a palavra do Senhor é tirar o texto do contexto. A segunda coisa é ignorar o contexto histórico e cultural, tá certo? E a terceira e última coisa é ler a Bíblia tentando provar uma ideia própria, tá certo? Tem pessoas que erram quando lê a Bíblia assim. Elas leem a Bíblia tentando provar uma ideia própria dela. Esse erro é chamado de exegese, não exegese, mas exegese. A pessoa já tem uma opinião e tenta encaixar a Bíblia para defender o que ela pensa. O que ela pensa. O correto é fazer a exegese, deixar o texto dizer o que realmente significa. Tem pessoas que já têm uma ideia formada, então ela busca um texto ali para tentar encaixar naquela ideia. Ela busca um texto para tentar encaixar naquela ideia. Você sabe uma coisa que muitos pregadores fazem? Quando chega um convidado na igreja que não é cristão, eles procuram um texto ali para tentar falar diretamente com aquele ímpio. Procuram um texto ali para tentar convencer o coração daquele ímpio. Não, de maneira nenhuma. Deixa o próprio Deus falar. Você sabe uma coisa que a gente faz também, e às vezes a gente não percebe? A gente sempre convida uma pessoa que não é crente para um culto específico. A gente sempre convida uma pessoa que não é cristão para um culto específico, porque a gente acha, não, esse culto vai ter pessoas se convertendo e outros não podem ter. Quem disse que não pode ter? Quem disse que não pode ter? Eu me converti em um culto de doutrina. Quanta gente se converteu em um culto de doutrina? Quanta gente se converteu em um ciclo de oração? Quantas pessoas se converteu em um culto no lar? Então, não existe um culto certo para ganhar a alma. Não, de maneira nenhuma.
pregar em tempo, em fora de tempo. Então, esse terceiro erro aí é sobre isso. Tem pessoas que já têm uma ideia pronta, uma ideia formada, eles procuram um texto para encaixar na sua ideia. Lê a Bíblia tentando provar uma ideia própria. Não, de maneira nenhuma. Você não vai ler a Bíblia para tentar provar uma ideia a alguém. Não esqueça isso. Lê a Bíblia para deixar Deus falar o coração daquela pessoa. Lê a Bíblia para deixar, melhor dizendo, Deus falar ao coração daquela pessoa. Amém? Então, não esqueça. Anote aí. Tire o que você tirou, guarde o proveito que você tirou de bom para você. Guarde o que você achou bom para você. Guarde aquilo que você entendeu que vai falar o seu coração, que vai te ajudar no seu ministério. E que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.